Olá, seja bem-vindo a este episódio 254 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Os ouvintes com melhor memória recordar-se-ão que há cerca de um ano, mais ou menos por esta altura, nós fizemos um E o Resto é História especial, ao vivo, em Vila Franca de Xira, para assinalar os 200 anos da Vila Francada, quando as tropas de Dom Miguel se revoltaram contra o rei Dom João VI, pai de Dom Miguel, argumentando que estavam a proteger o rei Dom João VI. Se acham que a política dos nossos dias é complicada, experimentem estudar o século XIX. O que se passava, para quem não se recorda desse programa, é que Dom João VI tinha jurado a Constituição Liberal de 1822 e Dom Miguel, com o apoio da sua mãe, Carlota Joaquina, repudiava essa Constituição e queria um regresso ao absolutismo. A Vila Francada tem a seguinte consequência: Dom Miguel submete-se ao rei, mas o rei também se submete aos desejos de Dom Miguel, dispersando as cortes e repudiando a Constituição de 1822. E, portanto, a partir daqui, pergunta ao ouvinte, então regressou o absolutismo? Sim e não, regressou mais ou menos, porque um ano depois da Vila Francada surge a Abrilada, a 30 de abril de 1824, fez agora 200 anos e que é o tema do programa de hoje. Note-se que a Abrilada não tem nada a ver com o 25 de abril, que este ano comemora os 50 anos. Esta Abrilada aconteceu 150 anos antes da Revolução dos Cravos e é mais um golpe absolutista patrocinado por Dom Miguel, que era então generalíssimo do exército português e que nesse dia, 30 de abril de 1824, enfiou nos calabouços do Castelo de São Jorge e da Torre de Belém várias personalidades civis e militares do país. E o seu argumento, estou a citar o próprio Dom Miguel, é que era preciso esmagar de uma vez a pestilente cáfila dos padreiros livres que procuravam extinguir a reinante Casa de Bragança. Ou seja, tal como um ano antes, durante a Vila Francada, Dom Miguel alegava estar a proteger os interesses de Dom João VI e Dom João VI sentiu-se tão protegido por Dom Miguel que dias depois refugiou-se num navio britânico para, a partir daí, poder demitir o filho que o queria proteger e libertar toda a gente que ele prendeu. Se por acaso, caro ouvinte, isto para si não estiver a fazer nenhum sentido, eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. À minha frente está Rui Ramos, para quem tudo isto não só faz todo o sentido, como está disponível para nos mostrar que sentido é esse. Rui, por onde é que queres começar a desembaraçar o nó que neste momento está na minha cabeça e na cabeça dos nossos ouvintes? Já em abril de 1824, Portugal não era outra vez absolutista. E se Dom Miguel queria tanto proteger o pai, porquê é que o pai andava a fugir do filho? Ora bem, os golpes de Estado mais bizarros da história de Portugal foi liderada pelo infante Dom Miguel. Dom Miguel tinha 21 anos, então. Um jovem. Ele prendeu ministros, comandantes militares, só não prendeu o primeiro-ministro porque o primeiro-ministro conseguiu fugir. O rei era o Dom João VI. O rei Dom João VI sim, tem esse comportamento que tu descreveste. No dia 30 de abril, ele apoia o filho, Dom Miguel, digamos, cauciona o movimento. E aquelas prisões todas? E aquelas prisões todas também. Mas a 9 de maio foge para um barco inglês, um barco de guerra inglês que está no Tejo, o Windsor Castle, e daí mandou apresentar o infante no barco, demitiu de comandante em chefe do exército, mandou-o sair do país. E acontece que o infante, que tinha estado cheio de iniciativa no dia 30 de abril, 10 dias antes, no dia 9 de maio, submete-se ao pai, aceita o exílio para onde vai estar até 1828, portanto, durante 4 anos. 4 anos no exílio. Portanto, há aqui várias coisas para explicar. Isto é o comportamento do rei, mas o comportamento do filho também, o comportamento de Dom Miguel. Isto é, num dia no dia 30 de abril tão decidido, no dia 9 de maio tão submisso. E estas indecisões também já tinham existido um ano antes, não é? Já tinham existido. Mesmo confuso. Já tinha e porquê é que isto era tudo tão confuso? Eu acho que porque é que isto é tudo, ou porque é que isto nos parece tudo tão confuso? Até podemos já dar uma explicação. Basicamente porque nós tentamos perceber esta época em função do choque de grandes ideologias, o liberalismo e o absolutismo. E isto faz isto tem algum sentido, faz algum sentido.
Mas a luta política não se esgota no confronto de duas grandes ideologias. Isto é, a luta política tem a ver com a atividade de muitos personagens que, independentemente das ideologias que têm também interesses próprios e estão a tentar movimentar-se e a conquistar poder. E quando nós passamos para o nível dos acontecimentos, já não estamos a falar apenas daquilo que parecia ser muito simples, que é liberais de um lado, absolutistas de um outro, uns querem uma Constituição, os outros não querem uma Constituição e confrontam-se. Quando passamos a outro nível, que é o nível dos personagens, de repente não percebemos quem é que é liberal e absolutista às vezes, não percebemos exatamente o que é que querem, porque eles não são muito claros. Há gente que quer uma coisa enquanto um dos lados está a ganhar e quando esse lado perde passa a querer outra coisa. Portanto, é a luta política como é hoje, quer dizer, como foi sempre, quer dizer, uma luta em que muita gente está à espera de ver o que é que acontece para tomar uma posição. E quando nós quando nós tentamos examinar acontecimentos que estão também moldados por esta luta de personagens, por estas ações dos personagens, tudo nos parece muito confuso, quer dizer, tudo nos parece muito estranho. Mas, de facto, não é. Vamos tentar. Não é necessariamente. Vamos tentar. Isto é, não quer dizer que a gente consiga explicar tudo, porque às vezes também não temos fontes para explicar tudo. Quer dizer, não sabemos exatamente tudo. O que é que se passou há 200 anos, portanto, esses 10 dias, entre 30 de abril e 9 de maio de 1824. Para começar a história, há uma coisa que temos de lembrar, como tu lembraste, maio de 1823, portanto, cerca de um ano antes, o infante Dom Miguel tinha liderado um movimento militar, a Vila Francada, que derrubou o regime da Constituição de 1822 e derrubou também o governo liberal e o Parlamento liberal. Portanto, falámos disso o ano passado, em Vila Franca de Xira. Esse episódio está para quem ainda queira rever essa matéria. Aliás, é muito curioso, quer dizer, muitos dos presos do dia 30 de abril é gente que esteve ao lado de Dom Miguel um ano antes. Isto é, que tinha estado com ele, aliás, desde o início do golpe, a 27 de maio de 1823. Tinha estado com ele. Um ano depois ele mandou-os a prender a todos. Portanto, e não se tinham tornado liberais, não, de maneira nenhuma. São dos piores absolutistas que se pode imaginar. São presos também na Abrilada. Portanto, agora... Porquê é que Dom Miguel fez isto? Bem, começamos pela explicação que ele deu. Ele deu uma explicação no dia 30 de abril, uma explicação numa série de proclamações, em princípio terão sido afixadas até nas paredes, nas esquinas de Lisboa, impressas, e a explicação que ele deu é a maçonaria. Os tais pedreiros livres, que eu citei. Ele achava que, mesmo depois de ter derrubado o regime dos liberais, os maçons continuavam a mandar e estavam a preparar, dizia o Dom Miguel, um atentado contra o rei Dom João VI. Ora bem, como é que isto tinha havia aqui alguma coisa que fazia sentido? Muitos dos liberais eram maçons. Era uma coisa que se sabia e era mais ou menos conhecida. A maçonaria tinha-se tornado popular no exército, também entre as elites da monarquia, entre 1820 e 1823, durante o regime liberal, o regime da Constituição de 1822, mas os liberais tinham sido derrubados do poder em 1823, os seus principais chefes tinham sido ou exilados ou desterrados, e a maçonaria tinha sido proibida. As sociedades secretas tinham sido proibidas em 1823. Portanto, tinha havido uma decisão do governo, depois da Vila Francada, a proibir as sociedades secretas. O regime tinha voltado a ser absolutista, na prática, no sentido em que o governo tinha passado a depender exclusivamente do rei, outra vez, grandes manifestações de religiosidade, portanto, uma espécie de regresso àquilo que era a monarquia antes de 1820. É verdade que havia no governo algumas figuras que mais tarde vão aparecer como liberais, como o Marquês de Palmela, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros, mas Palmela, em 1823 e 1824, não era um liberal. Era um moderado, como ele se classificava a si próprio, portanto não tinha nada a ver com o liberal, era contra a Constituição de 1822, era contra os liberais, contra tudo isso. Portanto, todos repudiavam esse regime. Toda a gente, depois de 1823, inclusive muita gente que mais tarde se vem a revelar até liberal, mas naquela altura todos acham que aquele regime que existiu entre 1820 e 1823 tinha sido uma desgraça e que tinha sido muito bem derrubado. Mais uma vez, remeto para o episódio que fizemos sobre a Vila Francada para perceber isso. Mas Dom Miguel andava a combater fantasmas, então? Não. E não porquê? Porque os liberais tinham sido, de facto, derrubados, não mandavam, não estavam no poder. Mas
não tinha havido uma grande repressão sobre os liberais, como, por exemplo, tinha acontecido em Espanha. Em Espanha, o regime liberal também foi derrubado em 1823, também existe entre 1820 e 1823, só que em Espanha os liberais resistem. E resistem, capturam a família real, há uma invasão da Espanha pelos franceses para os derrubar. Sempre mais fogosos. E eles resistem, combatem, refugiam-se em Cádiz, no sul de Espanha, com a família real prisioneira, quer dizer, portanto, como reféns, tomam a família real como refém, quer dizer, estes liberais. E claro, quando o rei finalmente é libertado pelos franceses, vem com um desejo de vingança gigantesco e, portanto, é toda a gente condenada à morte, perseguida, enfim, os liberais são... E mesmo morta ou só com não, é mesmo morta, de maneiras até terríveis, quer dizer, enforcados em público, portanto, é um regime de sangue mesmo, quer dizer, e não, vai inaugurar aquilo que no século XIX em Espanha se vai chamar a política de sangue, isto é, quem perde vai para a parede, quer dizer, é encostado à parede, é assim que em Espanha se faz sempre. Mas em Portugal não, nada, porque os liberais em Portugal, como se lembrará quem ouviu o episódio sobre a Vila Francada, os liberais, muitos deles passaram para o lado de Dom Miguel, e outros entregaram-se, quer dizer, não resistiram nada, toda a gente, aquilo que o novo governo acabou por fazer foi exilou cerca de 25, isto é, saíram do país, cerca de 25, e cerca de 70, 75 foram desterrados de Lisboa, isto é, foram mandados sair de Lisboa para as terras de onde tinham vindo, para as terras da sua naturalidade. Portanto, isto é a repressão, quer dizer. Portanto, não há presos, não há nada, quer dizer, não está ninguém preso. Ou seja, nós temos aquela ideia de uma grande violência ligada às revoluções liberais, mas ainda não nesta fase. Nesta fase tinha havido várias revoluções em Portugal, desde 1820, a de 24 de agosto de 1820, e depois uma tentativa também de revolta em novembro de 1820 em Lisboa, tinha havido depois a Vila Francada, agora há aqui a Abrilhada, e há uma característica nestas revoltas todas: ninguém morre. Não há mortos. Quando diz ninguém morre, ninguém morre. Não, ninguém morre. Quer dizer, não há confrontos, não há mortos. O que é que tinha acontecido depois da Vila Francada? Portanto, aqueles principais liberais tinham sido mandados sair, mas muitos dos oficiais do exército, da gente da administração, etc., tinham ficado nos seus lugares e ainda andavam por ali, sobretudo em Lisboa. E mais, Lisboa tinha-se começado a encher de liberais, porque houve, de facto, perseguições aos liberais, sobretudo na província, por parte da população, que começou a perseguir antigas autoridades liberais, até padres liberais começaram a ser perseguidos, e eles começaram a fugir para Lisboa. Portanto, a sensação, para quem era um adepto da contra-revolução, um inimigo dos liberais, em abril de 1824, era que em Lisboa parecia que eles andavam todos ali à vontade. Quer dizer, não mandavam, mas andavam a ir todos à vontade, e nos lugares deles, etc. Portanto, quando Dom Miguel vem dizer temos de limpar o país destes liberais, que são todos maçons, nem segundo ele implicava, isto não era verdade, mas era o que ele dizia. Há muita gente que deve ter dito, sim senhora, finalmente alguém vai fazer uma limpeza, limpar esta gente, quer dizer, portanto, esta gente. E depois, claro, havia uma antiga dúvida sobre com quem é que está o rei Dom João VI. O rei, em 1821, tinha regressado do Brasil e tinha aceito a situação que os liberais tinham criado em Portugal. Certo. Em 1822 vai jurar a Constituição. Portanto, o rei nunca foi um opositor do liberalismo entre 1820 e 1823. Quando Dom Miguel se revolta, uns dias depois o rei vem juntar-se-lhe e vem dizer que sim, ele próprio achava que a Constituição devia ser extinta. Mas claro que houve sempre rumores sobre quem é que ele apoiava verdadeiramente. Apoiava os liberais quando disse que estava com a Constituição, ou apoiava Dom Miguel quando disse que estava contra a Constituição. Havia dúvidas. Geralmente o rei é identificado com uma posição moderada, uma posição equilibrada, de alguém que não quer rupturas, de alguém que não quer confrontos. Indeciso também, não é? A indecisão é uma maneira de descrever uma tentativa de constante conciliação. Aliás, é uma maneira injusta e às vezes até um bocado tola de descrever o papel do rei. O rei tem uma função, sobretudo, de alguém veio convencer, Vossa Majestade é fazer isto e aquilo, e ele parece indeciso,
para não dizer que não e para não dizer que sim. Quer dizer, é uma maneira de se defender. Aliás, os diplomatas ingleses foram os únicos que o perceberam, disseram logo imediatamente sim. O rei não é propriamente uma grande personalidade, um grande valente, mas é muito hábil, é muito esperto, quer dizer, é um indivíduo muito esperto, muito mais esperto do que ficou, aliás, na história de Portugal, onde ficou o registro de um lado e do outro, porque basicamente nem liberais nem absolutistas, para usar esta expressão, podiam contar com ele. E, portanto, todos eles o achavam um pateta, alguém que não estava Morno, com eles. não é? Mas não, quer dizer, mas ele provavelmente era muito mais esperto do que isso. Bem, mas o rei provavelmente, portanto, não era daqueles que ali estivesse a dizer vamos radicalizar, vamos perseguir, vamos limpar, isto ainda não foi feito como, como deve ser. E há a ideia, portanto, houve uma ideia de que, muito provavelmente, isso também poderia ter sido uma das razões para Dom Miguel tomar aquela iniciativa, inspirada em grande medida pela mãe, a Dona Carlota Joaquina, que era uma senhora com outros pontos de vista. E, portanto, haveria aqui uma intriga de família no meio disto. Mas a verdade é que a 30 de Abril Dom Miguel obtém o apoio do rei. E Dom Miguel... Mas a priori ou a posteriori? Não, a posteriori. O rei diz que... Não, ele próprio diz que o rei não sabe nada e ele também não... E o rei também diz que não sabe nada. Quer dizer, mas Dom Miguel, então, e sobretudo depois, continua sempre a insistir que esteve sempre combinado com o rei, que o rei sabia o que ele ia fazer e que fez sempre aquilo que o rei lhe tinha, enfim, aquilo que tinha combinado com o rei. É a versão com que ele insistiu sempre que tinha tido o apoio do rei. Portanto, ainda mais tinha complicado. Tinha dado um golpe de Estado... Mas com o apoio do rei. Que era absolutista. Não, o rei, ele não está a dizer. O próprio Dom Miguel, durante a Vila Franacada, nós chamámos a atenção para isso, não diz que vem restaurar o absolutismo. O Dom Miguel diz que vem para criar possibilidades para se dar outra Constituição que não aquela Constituição que havia em 1822, que era considerada uma Constituição que tinha tirado todo o poder ao rei e que tinha posto o poder todo nas cortes. Isso parecia impróprio para uma monarquia como era a portuguesa, e portanto aquilo que ele queria fazer, e como eram as outras monarquias europeias que tinham constituições em que o rei tinha um maior papel, e portanto ele queria, aliás, Dom Miguel e aqueles que fazem a francada até dizem, nós queremos ter em Portugal uma Constituição como as da Europa e não esta coisa estranha que aqui temos. Mas durante esse ano não tentaram fazer nenhuma. Não fizeram nenhuma, nunca, mas depois, não por causa do Dom Miguel, porque quando Dom Miguel saiu também continuaram a não fazer. Quer dizer, isso é uma outra história. Okay. Portanto, mas para perceber a Abrilada temos de contar, portanto, não apenas com estes grandes confrontos entre liberais e absolutistas, mas com a história de alguns personagens. O que é que ele quer com a França também? Bem, uma das coisas que ele consegue não quer que venham os exércitos franceses. Mas consegue que seja colocado um exército francês em Badajoz de 2.000 homens. É um exército muito grande, atenção. E coloca enormes problemas logísticos aos franceses. E os franceses fazem aquilo apenas para ajudar o governo português e para terem também uma influência em Portugal, uma vez que o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, nesta altura, é um escritor. É o Visconde de Chateaubriand. E o Visconde de Chateaubriand tem, de facto, aquela ideia de transformar todas as repúblicas que, entretanto, surgiram nas Américas, nas antiga América Espanhola, em monarquias com príncipes da família de Bourbon à frente. Portanto, ele tem, de facto, essa ideia. Portanto, está muito interessado em entrar em Portugal e ter influência em Portugal. Já tinha em Espanha, claro, está ocupada pelos exércitos franceses. E, portanto, há um exército francês que está em Badajoz para apoiar, com grandes custos para os franceses, porque aquilo não é nada prático para os franceses, está ali isolado, ali ao pé de Elvas, com a ideia de que pode de repente entrar em Portugal, portanto está ali muito perto, e é colocado ali para apoiar. Mas o Dom João VI tinha andado a fugir dos franceses, agora achava boa ideia. Mas estes franceses são muito diferentes. Estes franceses são os franceses de Luís XVIII, são os franceses... Já não são os franceses de Napoleão. Não, o Napoleão caiu em 1815. Este é o regime da restauração. Fazia toda a diferença. Mas há um problema. Fazia toda a diferença. É que os ingleses eram os mesmos. Os ingleses não eram exatamente os mesmos, porque era uma política diferente, mas os ingleses não queriam os franceses. Isto eram mesmos no sentido que continuavam a não querer os franceses, fossem eles de Napoleão, fossem eles de Luís XVIII. Para os ingleses isso é que não fazia demasiada diferença, quer dizer. E a partir do momento em que eles percebem que Pamplona é este contacto, passam a desconfiar imenso de Pamplona.
do general Pamplona. E em outubro de 1823, o governo britânico envia para Lisboa outra vez o Marshal Beresford, o antigo comandante do exército português antes de 1820, e ele é enviado com quase a missão, não é muito clara, mas percebe-se, de tentar derrubar Pamplona. Isto é, de tentar tirar Pamplona do governo e até substituir Pamplona no governo. Isto é, ele, Marshal Beresford, tornar-se o ministro da guerra. Isto é, o ministro da guerra é o ministro da defesa, portanto, é o equivalente do ministro da defesa. Tá, mas espera lá, mas se ele veio, uma vez, Dom João VI teve que dizer, está bem, vem lá. Não, ele vem numa posição não oficial para negociar umas coisas, porque tinham-se ficado a dever dinheiro, não se tinha pago tudo, etc. Portanto, ele tinha umas contas para resolver. Ou seja, aqui. não é Portanto, um pedido vem assim, quer dizer, vem com esse pretexto, mas, de facto, aquilo que se percebe é que ele vem para derrubar Pamplona, para intrigar contra Pamplona e para tentar substituir Pamplona no governo, uma coisa que ele faz com gosto, porque ele é um inimigo há muito tempo, quer dizer, de Pamplona. Agora, como é que isto implica com Dom Miguel? Vamos introduzir o outro personagem, este rapaz de 21 anos, que as fontes dizem todas que a única coisa que lhes interessa é os touros, não deve ser bem assim, mas os seus inimigos é assim que o querem descrever como um rapaz impulsivo. Já é um rapaz de mais ou menos da idade dele, gosta de touros, gosta de andar a cavalo, de correr a cavalo e por aí fora, bastante físico, bastante corajoso. Agora, como é que tudo isto implica com Dom Miguel? Implica, para começar desta maneira, o plano de Pamplona e de Palmela para se reconciliarem com Dom Pedro no Brasil implica que Dom Pedro seja definitivamente restabelecido como o príncipe real de Portugal, o príncipe herdeiro em Portugal. E o que eles querem é não apenas que Dom Pedro seja o príncipe real, mas no caso de Dom Pedro não vir a ser rei de Portugal, a coroa passe para os filhos de Dom Pedro e não para os outros filhos de Dom João VI. Isto é, Pamplona e Palmela querem afastar Dom Miguel da sucessão ao trono em Portugal para tentarem manter a ligação com o Brasil o mais tempo possível. Eles têm a ideia que aquilo não vai durar sempre, mas dizem, quanto mais nós conseguirmos prolongar uma ligação dinástica com o Brasil, isto é, quanto mais tempo os reis de Portugal e os imperadores do Brasil serem mais ou menos a mesma pessoa, quer dizer, ou os filhos um do outro, mais vamos continuar a manter, quer dizer, mantemos a relação o mais tempo possível. Quer dizer, porquê? Porque eles estão convencidos que, e isto tem a ver com Palmela também, mas com Pamplona, estão convencidos que Portugal só conseguirá ser um país verdadeiramente independente na Europa como parte de uma monarquia, de uma grande monarquia, e essa monarquia tem de estar baseada no Brasil, não pode estar baseada na Europa. Ou seja, o reino não se podia dar ao luxo de perder uma ligação ao Portanto, Brasil. o reino tem de estar com o Brasil, quer dizer, tem de se manter essa ligação e também uma ligação comercial. Eles imaginam que isso facilitaria a relação comercial, mas também esta relação política. Ora bem, mas isto exclui completamente Dom Miguel da sucessão, e repare-se, em 1822 os próprios liberais, alguns liberais, tinha-se corrido o rumor de que estavam dispostos a substituir Dom Pedro por Dom Miguel como príncipe real de Portugal. Portanto, os liberais até tinham oferecido, digamos, uma proposta mais tentadora a Dom Miguel do que agora o novo regime que ele tinha ajudado a implantar com a Vila Francada de 1823 lhe estava a oferecer, que era basicamente afastá-lo. E depois havia um outro problema. Sentia que o regime estava-lhe a fugir das mãos. E depois, não era o regime, o controle do regime, não, que estavam a afastá-lo, quer dizer, a tentar afastá-lo. E depois, claro, o Dom Miguel era o comandante em chefe do exército. E, portanto, era também um obstáculo para Pamplona e para Pamplona, enfim, mexer no exército. Mas digamos nessa assim. altura Dom Miguel já tinha a verdadeira expectativa de ser ele o sucessor de Dom João? Não tem, mas certamente não deve ter gostado nada desta tentativa de o marginalizar. Quer dizer, não tem, ele aliás até continua a dizer que toda a gente acha que o Dom Pedro é que é o legítimo herdeiro, mas quer dizer, mas afastá-lo desta maneira provavelmente não terá sido uma coisa simpática para ele. Mas que apoio... Quero ressalvar
a possibilidade dele vir a suceder, se por acaso isso por qualquer razão. Quer dizer, mas que apoio é que tinha Dom Miguel? Como tu descreves, ele parece uma personagem bastante solitária. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Portanto, Dom Miguel é também um problema para Pamplona por causa do exército, portanto, por ele ser comandante em chefe do exército. Quer dizer, isto é, ele, portanto, digamos que mas Pamplona, ele com 21 anos já tinha esse poder todo, o exército... Tem o poder legal. Certo. Ele é o poder legal. Quer dizer, ele é comandante em chefe e é uma figura real, é o infante. Okay. Aliás, a abrilada acontece porque o exército obedece completamente a Dom Miguel. Isto é, o exército obedece cegamente a Dom Miguel. Aliás, isso é uma das coisas que se vê no dia 30 de Abril. O exército faz tudo aquilo que Dom Miguel... Dom Miguel é o chefe legal do exército, é o comandante em chefe. E é também uma figura real, é um príncipe. Portanto, tem 21 anos, gosta de touros, etc. Mas, segundo os seus inimigos, mas provavelmente não era assim tão destituído como isso. E, além disso, ele é muito popular. Entre os soldados acham alguém, a descrição é curiosa, alguém de grande atividade. Isto é, um indivíduo que aparece, quer dizer, físico, jovem, contraste com com o rei, que é uma pessoa já adoentada, e com outras figuras. Quem é que apoiava, digamos, Dom Miguel? Quem é que tinha com ele? A descrição, as informações que nos vêm da abrilada dá a ideia de que ele não parece ser assim muita gente e algumas das pessoas que têm à volta dele não são propriamente da melhor reputação. Ele tem um fidalgo, por exemplo, que está próximo dele e é um detestado por todos os outros fidalgos, que é o Marquês de Abrantes, um indivíduo descrito como violento e vingativo, etc. Tem também depois uma série de figuras menores, moços das cavalariças, gente assim, quer dizer, mas que são brutamontes. Parece sempre uma cultura marialva, não é? Sim, tipicamente, da fidalguia portuguesa. E, aliás, os próprios outros infantes, enfim, os infantes tradicionalmente tinham a gente à volta dele. Isto é, os liberais vão enfatizar isso muito para dar a ideia que Dom Miguel fazia quase parte das classes baixas de Lisboa. Não era bem assim, ele não devia ser muito diferente dos outros, mas isto queria dizer era que provavelmente não tinha muitos outros apoios em 1823, 24. Há uma suspeita que se cria em fevereiro, em março de 1824, à volta de uns incidentes misteriosos na corte, que é o assassinato de um cortesão, o Marquês de Lolé. É assassinado, ou aparentemente assassinado, isto é, o rei e a família real estão no palácio de Salvaterra para caçar, portanto eles vão para lá geralmente para caçar, ali na Extremadura, e numa noite aparece o Marquês de Lolé, que é um cortesão bastante próximo do Dom João VI, aparece lá caído, o palácio estava em obras, portanto a primeira ideia é que ele podia ter caído num corredor que não tinha, enfim, que não estava, que acabava que não estava acabado e que ele podia-se ter caído à noite, quer dizer, reparem que isto é antes da luz elétrica, portanto não se vê bem, quer dizer, podia ter caído e podia ter morrido, mas depois corre a ideia que ele podia ter sido espancado por estes amigos de Dom Miguel, portanto, porque o Marquês de Abrantes detestava, o Dom Miguel também não gostava dele, portanto, começas a correr o rumor de que ele pode, que o Dom Miguel ou os seus amigos podiam ter assassinado o Marquês de Lolé. Isso depois é desmentido. Que impacto é que isso teve? O impacto... Fidalgo morto? Bem, há um inquérito e, sobretudo, contribui para o ambiente de rumores e de intrigas na corte. Quer dizer, e do género, onde é que já chegámos? Quer dizer, onde é que já chegámos? Okay. Aconteceu isto. Agora, o que acontece é que o filho do Marquês de Lolé, o novo Marquês de Lolé, portanto, aparece imediatamente como ajudante de campo de Dom Miguel e passa a acompanhar Dom Miguel. O que torna implausível que tenha sido ele a assassinar o pai. Aparentemente, quer dizer, curiosamente, este Marquês de Lolé, este jovem Marquês de Lolé, veio a ser uma das grandes líderes liberais depois
nos anos 50 e 60, quer dizer, mas aqui está sempre ao lado de Dom Miguel. Ele depois vai se apaixonar por uma infanta, vem a fugir com a infanta, quer dizer, a casar e a fugir com a infanta. Enfim, é uma história curiosa, mas é outra história. Na véspera, portanto, há estas intrigas todas, mas nós sabemos por um depoimento de Pamplona que na véspera da Abrilhada ainda há uma espécie de entendimento entre Dom Miguel e Pamplona. Portanto, 10 dias antes, por volta do dia 20 de Abril, eles ainda teriam estado juntos a lembrar o que tinham feito na Vila Francada. E Pamplona diz que saía enganado, quer dizer, portanto, um miúdo, quer dizer, de 21 anos tinha enganado o senhor idoso de 62, tinha conseguido enganar, tinha ficado convencido que Dom Miguel estava outra vez amigo dele, etc. Embora houvesse o Pamplona e o embaixador francês tivessem andado já a discutir a possibilidade de afastarem Dom Miguel do reino, fazendo-o casar na família real de Nápoles para ver se ele saía para a Itália, quer dizer, e se deixava o reino. Mas aparentemente eles 20 dias antes, portanto, estão ainda amigos. No dia 29 de Abril à noite há um grande baile na embaixada inglesa, onde está toda a gente, quer dizer, toda a elite política e militar de Lisboa. O Pamplona já parece bastante agitado nessa noite, aí já parece que está desconfiado de qualquer coisa. E sabemos que então ele tenta, assim, obter de Dom João VI autorização para proceder contra os conspiradores, embora não se perceba quem são os conspiradores. Portanto, ele diz que há uma conspiração, quer que Dom João VI lhe dê autorização para ele mandar prender os conspiradores, mas o rei não lhe dá. Já o rei não lhe dá. Bem, e no dia seguinte, no dia 30 de Abril, há mesmo qualquer coisa que acontece. Certo. Há uma conspiração qualquer, porque é isso que o infante Dom Miguel invoca para o seu golpe. Portanto, é um golpe basicamente dirigido contra Pamplona. Quer dizer, o Pamplona não é preso porque consegue fugir, quer dizer, consegue esconder-se, esconde-se na Embaixada Francesa, aliás, contactos que ele tem com os franceses. O exército, são 15 mil homens em Lisboa, obedece todo ao comandante-em-chefe. Todo o exército obedece ao infante. Disse mais tarde que uma das razões porque o exército também tinha obedecido ao infante era porque Dom Miguel era contra a ideia de uma expedição ao Brasil, porque uma das coisas que Pamplona e Palmela estavam a fazer para também congressarem-se com Dom Pedro era tentarem enviar uma expedição para o ajudar Dom Pedro a impor-se no Brasil. O Dom Pedro não queria nada disto, era contra tudo isto, mas eles estavam a tentar arranjar uma expedição. O exército, obviamente, não queria ir para a América. Era a coisa mais impopular no século XIX que se dizer ao exército, aos militares, era agora vão para o Brasil, que eles não queriam ir para o Brasil, ninguém queria ir para o Brasil, e portanto que Dom Miguel, aliás, na sua proclamação diz logo, esse infame projeto maçónico de enviar o exército para o Brasil, e portanto todos, com o infante nós não vamos para o Brasil, e portanto estamos ao lado do infante. Provavelmente não era bem assim, quer dizer, isto era para dar um lado, isto era Pamplona que põe isto a correr para dar um lado mesquinho à Abrilhada, quer dizer, o exército posto ao lado de Dom Miguel apenas porque não queria combater no Brasil. Mas o Dom Miguel, portanto, nesse dia 30 de Abril, ele visita os quartéis, depois estabelece no Rossio, no antigo palácio que tinha sido da Inquisição, que já tinha sido palácio de governo a seguir a 1820. As forças militares começam a convergir para o Rossio, portanto, para onde o Dom Miguel está lá na varanda, quer dizer, os regimentos vão-se acumulando ali para saudar o infante. O Beresford, que está em Lisboa nesta altura, quer dizer, portanto, ele ainda continua em Lisboa, ele tem a impressão que a rainha deve ter tido algum papel, até a rainha, aliás, vem de Queluz para Lisboa, mas a verdade é que a rainha não aparece nos momentos, quer dizer, está ou discretamente, ou mantém-se bastante discreta. E o Dom Miguel, aquilo que faz, a partir do Rossio, é mandar prender imensa gente. São cerca de 300 pessoas, de acordo com o cálculo do embaixador francês, todos eles da elite política militar, portanto, a grande aristocracia, os grandes comandantes militares, quer dizer, portanto, é a nata da política portuguesa e do exército português que é preso no Castelo de São Jorge, é preso na Torre de Belém, alguns também vão para a cadeia do Limoeiro, só para dar a ideia de quem é que é preso. O intendente-geral da polícia, o chefe da polícia de Lisboa é preso, o governador militar de Lisboa é preso, o marquês de Palmela, ministro
ministro dos Negócios Estrangeiros é preso, e repito, o ministro assistente ao despacho só não é preso por o Pamplona. Mas isso então, foge. apesar de tudo, tem que haver aí uma dimensão de esconder a operação, não é? Para essas pessoas terem sido apanhadas de surpresa. Eles não estão, ou não foram apanhadas de surpresa. Não, eles não estão. Não, eles na noite de 29 para 30 percebem que há alguma coisa que vai acontecer, mas não sabem. E, sobretudo, não sabem quem é que o está a mandar prender. Isto é, percebem que é o infante Dom Miguel, mas uma grande parte deles pensa que é por ordem do rei Dom João. Okay. Que o rei Dom João, por exemplo, um deles, que é o Marquês de Fronteira, que nesta altura era alferes, mas já era Marquês de Fronteira, ele é preso e julga que é preso por ordem do rei, quer dizer, e por isso é que ele também se submete, toda esta gente se submete, porque é o comandante-em-chefe que está a ordenar, e presume-se que por alguma ordem do rei. Ordem do rei, quer dizer, alguma combinação com o rei. O aspecto de Lisboa é um aspecto dramático. Neste dia, todas as lojas estão fechadas, as pessoas estão todas em casa, há proclamações afixadas na esquina a dizer que a maçonaria tentou um golpe a assassinar o rei, e, portanto, o Dom Miguel está a tomar providências, há destacamentos militares na rua. Repito, mais uma vez, pensa-se que é o governo que está a ordenar as prisões, de facto os ministros estavam a ser presos também, depois pensa-se que é o rei, quer dizer, as pessoas não sabem, estão a ser presas. Há um grande apoio popular que se nota nos dias seguintes ao Dom Miguel. Ao golpe. E a Dom Miguel, em particular, e ao golpe, quer dizer, isso é testemunhado pelos próprios presos. Os presos, portanto, são todos acumulados na Torre de Belém, no Castelo, e são rodeados por multidões que eles veem lá fora, de gente a dizer enforquem-nos todos, enforquem-nos, e eles dizem, a maior parte daquela gente é tudo gente do povo que está ali a pedir para os enforcar. Portanto, isto é curioso, mas esta abrelada tem quase uma dimensão populista, isto é, do Dom Miguel conseguir este apoio popular contra aqueles que tinham sido as grandes elites da monarquia, quer dizer, da corte, do exército, do governo, quer dizer, e que agora está toda a gente presa às ordens do... Aliás, o ódio a estes aristocratas e estes gente da elite prolonga-se até pela província. No dia 3 ou 4 de maio, os presos são todos enviados para a Fortaleza de Peniche. Portanto, em longos comboios de carruagens, quer dizer, que atravessam com os presos lá dentro. E eles dizem, o Marquês de Fronteira, que é um dos presos, diz: a população dos campos vem a apedrejar-nos, chamar-nos nomes, querer-nos matar, etc. Eles são defendidos pela escolta, quer dizer, todos a gritarem: viva o Dom Miguel, viva o Dom João VI, quer dizer, vamos matar esta gente. Portanto, eles têm de ser mesmo defendidos pela escolta contra esta gente. Bem, o Pamplona, como é que isto depois é desmontado? O Pamplona escondeu-se, portanto ele tinha tido informações que ia haver qualquer coisa, ele esconde-se na Embaixada de França e pede ajuda ao embaixador. E o embaixador francês em Lisboa era uma figura também um bocadinho especial, que é este Ide de Naville, que aliás é um ultra reacionário em França, mas a Carlota Joaquina gosta muito dele, curiosamente, mas obviamente ele vê o Pamplona como o amigo dos franceses e portanto está do lado do Pamplona. E vai estar do lado do Pamplona, para grande pesar da Carlota Joaquina, que eu acho um rapaz fantástico, com as mesmas ideias dela, etc. Mas tem logo de estar, por razões diplomáticas, está do lado do Pamplona. E o embaixador vê isto não como um confronto entre liberais e absolutistas. Ele acha que toda a gente é absolutista, mais ou menos, portanto os liberais não contam, mas vê isto como um confronto entre a França e a Inglaterra. Isto é, Beresford está a tentar derrubar o Pamplona, que é um amigo dos franceses. E ele procura criar, entre o corpo diplomático, um movimento para contrariar este golpe de Dom Miguel. E percebe que para isso lhe convinha ter o apoio dos outros embaixadores todos. E consegue, para que depois, mais tarde, grande raiva do governo britânico, o apoio do embaixador inglês em Lisboa, que nitidamente não percebia o que é que estava a acontecer e que é convencido pelo Ide de Naville, quer dizer, que deve estar com eles, porque o Dom Miguel está a tentar tomar o poder, o rei está preso no Palácio da Bem-Posta, eles têm de libertar o rei. E eles, no dia 30, vão lá ao Palácio da Bem-Posta, dizem que querem falar com o rei, entram,
aliás, a guarda diz logo, o chefe da guarda diz logo, o rei não está preso, é assim que eles são recebidos, o rei não está preso. Portanto, o rei está acompanhado pelo Beresford, isto é, com quem o Ed Neville percebe que o Beresford naquele momento é o grande conselheiro do rei, tal como tinha sido e que era o grande conselheiro do infante Dom Miguel. Portanto, o Ed Neville, à frente dos embaixadores, percebe disso, mas ele exige que o rei chame o infante Dom Miguel e que ponha o infante Dom Miguel sob as suas ordens. E é isso que o rei faz. O rei, na bem posta, manda chamar o infante Dom Miguel. O infante Dom Miguel está no Rocio, sobe ali a calçada, vai lá até acima. O rei afasta-se para falar com o infante Dom Miguel e vem anunciar que o infante Dom Miguel está sob as suas ordens, que ele aprova as atitudes tomadas pelo infante Dom Miguel. Portanto, que ele está... O infante Dom Miguel tomou a iniciativa sem lhe dar conhecimento, mas que ele agora percebeu e acha que o infante Dom Miguel tem razão. E a única coisa que os embaixadores conseguem, sobretudo o embaixador francês consegue neste momento, é uma coisa importante. Portanto, ele não consegue evitar que o rei Dom João VI sancione a iniciativa de Dom Miguel, mas consegue evitar que o rei nomeie um novo governo. Isto é, não há um novo governo. Portanto, o governo foi preso, mas não há novo governo. Isto é, portanto, o Palmela, que está preso, continua a ser ministro, o ministro assistente ao despacho, o Pamplona, que está fugido, que está escondido na embaixada, continua a ser. Portanto, não há nomeação do novo governo. Aliás, ele até consegue a libertação de Palmela. Isto é, Palmela, que estava na Torre de Belém, lá na esplanada, como o vê o Marquês de Fronteira, sentado numa cadeira a ler o Times, quer dizer, e a rir-se, quer dizer, daquilo tudo. Vão lá buscá-lo outra vez e ele volta. E, portanto, há um empate aqui no dia 30. Isto é, Dom João VI apoia o golpe, mas, ao mesmo tempo, não consuma aquele que provavelmente era o objetivo número 1 do golpe, que era derrubar o governo e nomear outro governo. Isto é... Mais uma vez a ambiguidade. E, portanto, mantém ali, perante o exército com Dom Miguel à frente, e que tinha mandado prender aquela gente toda de um lado, e perante o embaixador francês do outro lado. E o embaixador francês, obviamente, não estava só a falar em nome da embaixada, era um embaixador de um país que tinha um exército em Badajoz e que podia entrar em Portugal, por isso é que o embaixador francês tinha aquela força toda em Portugal. Aliás, ele quando entra lá no palácio, quando ele chega ao Palácio da Bem Posta, tira a espada e diz: ninguém pode impedir o embaixador de França de entrar num palácio em Portugal. Quer dizer, o embaixador de França entra onde quer, etc. E, quer dizer, com uma atitude logo de quem tem as costas quentes não só do exército francês, mas também da armada francesa que está em Cádiz também. E aí ele manda, de facto, sabemos que mandou uma mensagem para a Armada vir para Lisboa, quer dizer, para vir para Lisboa. Aliás, vem a chegar já só depois de tudo consumado. E, portanto, aquilo que acontece em Lisboa neste dia 30 é este empate. Uhum. Quer dizer, é um empate em que o Dom Miguel continua comandante-chefe, o rei sancionou a iniciativa de Dom Miguel, sancionou também as prisões de Dom Miguel, nomeou, aliás, uns juízes para examinarem as culpas daqueles que estão presos, mas, por outro lado, não nomeou um novo governo. Isto é, manteve... Quer dizer, os outros ministros não estão bem no governo, quer dizer, coitados, porque um esteve preso e outro está fugido. Mas não se criou um novo poder. Ok, então como é que Dom João VI vai acabar num navio britânico? Bem, isso é a pressão de Neville e dos embaixadores e, sobretudo, do embaixador francês. Ele imediatamente começa a fazer pressão para o rei sair daquilo que lhe parecia ser a tutela de Dom Miguel, enquanto estivesse em Lisboa com o exército de Dom Miguel à volta, estaria sob a tutela do infante. E aquilo que lhes ocorre é essa ideia de basicamente sair de Lisboa. E sair de Lisboa para um barco de guerra no Tejo, e os barcos de guerra que estão no Tejo naquele momento são os barcos de guerra ingleses. O Palmela é o primeiro a fazer isso. Palmela sai. O embaixador tenta convencer Dom João VI a acompanhar Palmela. O Dom João VI não quer. Fica. Mas é no dia 9 de maio, Dom João VI anuncia finalmente no Palácio de Bem Posta que vai dar um passeio à beira-mar, no Tejo,
e quando chega a Belém, embarca num escaler e vai para um barco de guerra inglês, que está no Tejo. Esse barco de guerra é o Windsor Castle. Mal o rei chega, o barco de guerra isse imediatamente o pavilhão real, quer dizer, sinal de que o rei de Portugal está ali, portanto, que passa a ser basicamente o centro do poder, quer dizer, o pavilhão real içado neste navio de guerra. Os criados da Casa Real começam imediatamente todos a embarcar para ir para o navio, porque obviamente o rei precisa de todos os seus confortos e todas as suas coisas, e o rei, a partir daí, vai publicar uma espécie de um manifesto a desaprovar tudo aquilo que o infante Dom Miguel tinha feito. Diz que o infante Dom Miguel abusou de poderes que só ao rei compete. Portanto, diz mas mesmo demorou assim. 9 dias a descobrir isso. Demorou quase 10 dias a descobrir isso. E manda Dom Miguel vir imediatamente ao barco, quer dizer, para receber novas ordens. E o que acontece é que Dom Miguel sabe, o meu pai está no barco, e embarca para receber as ordens do rei, e quando chega lá o rei diz-lhe que está com os embaixadores já, etc. E o rei diz-lhe que está demitido de comandante-chefe. O Marquês de Palmela, entretanto, tinha arranjado uma carta para Dom Miguel assinar, em que Dom Miguel pedia desculpa ao rei por aquilo que tinha feito e dizia que tinha sido por causa da sua inexperiência, da sua juventude, etc. Portanto, e que o Dom Miguel tem de assinar. E a única coisa que o Dom Miguel consegue é, aceitando a ordem do rei para sair do país, é sair num navio português, isto é, não sair num navio inglês, portanto, sair num navio português. Em direção à França. Em direção à França, para sair de Portugal. E o Dom João VI vai-se manter, depois disto tudo, vai-se manter, aliás, no navio mais uma série de dias, até, aliás, vai festejar o seu aniversário no navio. Por falta de confiança de que o exército... A grande questão é esta. Quando é que Dom João VI esteve coato, sob pressão, prisioneiro? Quando estava na bem posta ou quando estava no navio de guerra inglês? Quando é que ele estava a agir contra a sua própria vontade? Ou será que alguma vez agiu contra a sua vontade? Mas ao mesmo tempo também temos o caso de Dom Miguel. Não é? Nós temos que compreender Dom Miguel aqui estava disponível para fazer um golpe, mas que depois nós mais temos uma que vez... compreender o rei e o filho, quer dizer, isto é exatamente... O Dom Miguel tem o exército na mão, repare. Dom Miguel tem o exército na mão. E abdica desse poder. E como diz o primeiro-ministro inglês, aliás, o Canning, que é o primeiro-ministro inglês, é o primeiro que percebe isso. Quando o primeiro-ministro inglês vem a saber mais tarde que o rei de Portugal foi para um barco de guerra inglês, e ele fica absolutamente furioso, quer dizer, diz que foi o maior disparate que o rei podia ter cometido. E porquê? Porque ele diz, bem, se o Dom Miguel quisesse depor o rei, tinha sido aquela a grande oportunidade. O rei tinha saído do país, quer dizer. Ou deslocar-se para um barco inglês, tinha saído do português. Isso era aliás, uma razão para a abdicação. Isto é, de entender aquilo como o rei tendo abdicado. Portanto, se Dom Miguel, como os liberais depois mais tarde vêm a dizer, queria depor o rei, repor o rei, porque o rei era demasiado moderado e não era um absolutista como ele, aquela teria sido a grande oportunidade. Quer dizer, o rei de repente está num navio inglês, portanto o rei deixou de reinar em Portugal. O próprio rei, por sua vontade, tinha sido embora, quer dizer, tinha abdicado. E porquê é que Dom Miguel não fez isso? E Dom Miguel não faz isto porque, muito provavelmente, porque ele está mesmo, ele acha que ele precisa do poder do rei, da autoridade do rei, da legitimidade do rei para aquilo que quer fazer. Isto é, ele não se sente à vontade, não tem gente com ele, não tem provavelmente meios, não vê meios para fazer aquilo, a não ser tendo o rei a dar-lhe essa autoridade. Portanto, quando perde essa autoridade, ele acha que o jogo acabou, quer dizer, não vale a pena resistir. Portanto, o rei deixou, portanto, ele já não tem o exército, mas isso não lhe chega, quer dizer, não portanto, lhe chega. Não lhe chega, quer dizer, ele precisa ter o rei com ele, quer dizer, aliás, o facto dele, em 1824, durante a Abrelada, ter mandado prender muitos chefes militares que tinham estado com ele na Vila Francada um ano antes e que vão estar com ele mais tarde durante as guerras com os liberais. Portanto, são gente mesmo absolutista, mas que ele mandou prender em 1824 durante a Abrelada. Quer dizer que essas pessoas não eram ainda da confiança dele. Portanto, ainda não há miguelistas como vem a haver miguelistas anos depois. Ou seja, ele não mentiu totalmente naquela carta escrita por Palmela. Faltava-lhe mesmo experiência. Ou faltou-lhe os meios que ele viria a ter depois.
O Palmela diz depois, mais tarde, aquilo só falhou porque a incapacidade do Infante. O Infante devia ter resistido. Não se devia ter deixado intimidar pelos embaixadores. Ele devia ter continuado a resistir e tinha ganho, quer dizer, se tivesse feito isso. Mas ele provavelmente não tinha gente com ele o suficiente, quer dizer, entre a elite. Ele tinha mandado prender quase toda a gente, quer dizer. Certo. Ele mandou prender a maior parte das pessoas, portanto ele não tem muita gente com ele. E muito provavelmente há uma divisão, mesmo no corpo diplomático. Ele não sabe se os franceses que o exército francês vai entrar ou não, porque o embaixador francês está com ele. O próprio embaixador inglês, que devia estar a dar apoio a Beresford, afinal estava com o embaixador francês, porque as coisas de repente estavam ainda mais complicadas do que isso. Quer dizer, Beresford provavelmente também deve ter achado, bem, isto tornou-se demasiado complicado, não vamos forçar a tentativa de missão de Pamplona. E depois, claro, temos Dom João VI. E Dom João VI é muito provável que tenha estado a tentar perceber quem é que tinha força. E no dia 30 de Abril, com o Beresford junto dele, digamos, a dar-lhe conselhos a favor de Dom Miguel. Com Dom Miguel como comandante-chefe do exército, de mandar prender toda a gente, ele provavelmente deve ter pensado, bem, é o Dom Miguel e o Beresford que mandam, portanto vamos apoiá-los. Mas muito provavelmente nos dias seguintes, com as ameaças do embaixador francês, a possibilidade do exército francês entrar em Portugal, o facto do Palmela estar com o Pamplona e isso também não ter ao princípio sido claro, provavelmente ele deve ter pensado, não, afinal a força está com o Pamplona, ou pelo menos está com o embaixador francês e portanto vão-me colocar onde o embaixador francês me quer e portanto vou desautorizar o Dom Miguel. E portanto foi provavelmente isso que ele faz. Tu já defendeste que Dom João VI não é tão tolo como muitas vezes o pintam, mas a descrição que tu fazes aqui dele é de alguém que é completamente levado pelos acontecimentos e sem nenhuma capacidade de controlar o seu próprio destino. Não é alguém, é alguém que está perante forças que não controla e que está a tentar evitar uma ruptura entre essas forças e, portanto, está constantemente a tentar equilibrar e a tentar aparecer ele como a figura do equilíbrio. Isto é, ele basicamente é a única pessoa que existe em Portugal que é aceito por todos. Aliás, as acusações a Dom Miguel de que queria depor o rei são acusações extraordinariamente graves, quer dizer, porque obviamente Dom Miguel não queria depor o rei, e porque o rei é a única figura comum que há em Portugal, quer dizer, é aquilo que todos os partidos, todos os grupos, todas as personalidades ainda aceitam, é Dom João VI. Aliás, Dom João VI vai ser a última figura em Portugal a ter esta força, quer dizer, na história de Portugal, isto é, alguém que que toda a gente, independentemente das ideologias, aceita como o rei legítimo. Ele é o rei legítimo. Até 1826, quando morre, Portugal tem um rei legítimo. É Dom João VI. Quer dizer, isso, liberais, absolutistas, toda a gente reconhece Dom João VI. E, portanto, ele é essa grande figura e ele não se quer identificar com um partido. E, portanto, ele não pode ir à frente dos acontecimentos. Ele tem de ver quem é que tem força para depois se juntar a esse partido que tem força. E, ao juntar-se a esse partido que tem força, aquilo que ele vai fazer é moderar esse partido. Porque obviamente ele vai dizer, bem, ele vai trazer uma tentativa de conciliação com aqueles que perderam, não vão ser exterminados, não vão ser perseguidos, não vão ser presos todos, quer dizer, portanto, este é o grande papel do rei, quer dizer, o papel do rei é um árbitro, quer dizer, um moderador, é assim que o rei se vê. Este rei não é o rei absoluto, quer dizer, que tem poder para determinar, não é assim que Dom João VI se vê. Isto é, como um déspota cheio de força. Ele sabe que não tem força, mas ele sabe que com ele tem a legitimidade por trás. Ele é o único traço de legitimidade que existe em Portugal. Ele é o rei legítimo de Portugal e todos os partidos o querem ter com ele. E ao quererem ter com ele, vão-se, de alguma maneira, disputar o favor do rei, e ao disputarem o favor do rei, ele adquire alguma influência. Portanto, é essa influência que ele quer exercer, que exerceu em 1821, quando aceitou o novo regime liberal, que exerceu em 1823, quando aceitou a Vila Francada, e que vai exercer, e que exerceu em 30 de Abril, quando aceitou o Dom Miguel, e que vai exercer em 9 de Maio, quando aceita os inimigos de Dom Miguel. Portanto, ele vai... É assim, portanto,
nós temos de ser bastante sofisticados para perceber o Dom João VI. Curiosamente, o Dom João VI é sempre visto como uma figura muito básica, quer dizer, contava-se aquelas histórias tristes dele, que é o rei que gosta de comer frango e depois mete as pernas de frango nas algibeiras para ir comendo durante as audiências. O rei não é básico, não é esta coisa básica, quer dizer, o rei tem muita experiência, uma história muito difícil, é o príncipe que teve de fugir para o Brasil, que teve de vir do Brasil, viu muita coisa e percebe que o país está muito dividido, que há muita gente com muitas ambições na corte, fora da corte, e ele tem de equilibrar isso tudo. Quer dizer, ele constantemente diz: o meu grande objetivo é evitar uma guerra civil em Portugal, quer dizer, evitar confrontos, evitar sangue, quer dizer, é aquilo que eu estou aqui a fazer. Mas e é isso que ele está a fazer. Por falhar. Bem, enquanto esteve vivo, foi bem sucedido, evitou essa guerra civil. Quando morreu, veio a guerra civil. Ninguém já não havia ninguém para desempenhar o papel que ele tinha desempenhado até março de 1826. Portanto, o que é que esteve verdadeiramente em causa na Abrilada? Eu parece-me que é Pamplona. É Pamplona que está. Portanto, há aqui, da parte dos ingleses de Beresford, uma vontade de pôr o general Pamplona para fora do governo. Isso implica que o embaixador francês quer manter Pamplona no governo. Implica com Dom Miguel, que obviamente também quer se manter como uma figura importante e vê como Pamplona, sendo que Pamplona está contra ele. E basicamente depois é ver quem é que tem mais força. E aqueles que parecem que têm mais força ao rei em maio de 1824 é os embaixadores franceses e o exército francês que está em Espanha. É isso que parece ter a importância. Os ingleses não desistem, os ingleses não ficam conformados. Canning, que é o primeiro-ministro, demite o embaixador inglês, porque o embaixador inglês não fez frente ao embaixador francês em maio de 1824. Nomeia um novo embaixador. Esse embaixador veio imediatamente com instruções para tentar derrubar Pamplona. Aliás, há uma conversa de que temos o registro entre Pamplona e o embaixador inglês em outubro de 1824, uma conversa brutal, quer dizer, em que o Pamplona acusa os ingleses de estarem por trás da Abrilada, quer dizer, diz, e o embaixador inglês diz: mas o senhor não tem autoridade, não tem prestígio, tem de se ir embora, vai ser um problema. E é isso que vai acontecer em janeiro de 1825, quando Pamplona e Palmela são finalmente demitem-se finalmente, e é exatamente na mesma altura em que o embaixador francês e de Neville também sai de Lisboa. Portanto, desfaz aquele grupo que tinha vencido a Abrilada em maio de 1824, o que dá a ideia de facto que a Abrilada faz parte destas lutas pelo poder na corte de Dom João VI, à volta de Pamplona, que quer ser o Marquês de Pombal, e muita gente não o quer ter como Marquês de Pombal, e a luta também pela influência na Península Ibérica entre a Inglaterra e a França, quer dizer, que depois se conjuga com estas lutas na corte em Lisboa. O grande resultado da Abrilada é o exílio de Dom Miguel. Dom Miguel vai estar exilado 4 anos, até 1828. E o que é que isso faz? Faz Dom Miguel dele definitivamente o chefe da Contra-Revolução, quer dizer, a grande figura da Contra-Revolução. Já não é a rainha Dona Carlota. O exílio deu-lhe um ascendente. Ele é o homem que combate os liberais, combate os maçons, ele é o grande homem disso. Portanto, este exílio tornam essa figura, e isso vai ser muito importante, porque vai dar aos contra-revolucionários, quando Dom Pedro se torna rei de Portugal por morte de Dom João VI, um rei alternativo, que é Dom Miguel, que está no exílio. Portanto, esse é o grande efeito da Abrilada, digamos, é esta exclusão de Dom Miguel, que tornou Dom Miguel chefe de todos aqueles que são contra o liberalismo em Portugal. A história até podia ter sido diferente, de facto, se Dom Miguel tivesse continuado em Portugal e talvez a arranjar outros amigos e outros contactos, mas de repente ele está isolado fora de Portugal, portanto continua isolado, continua fora de Portugal, e aqueles que têm, os contactos que têm, aqueles que o admiram em Portugal são os contra-revolucionários, são os inimigos dos liberais. Certíssimo. Muito bem, e é assim que termina esta edição do Resto é História. Até para a semana, que vai ser um programa muito especial em direto, em Aveiro. Até lá. Este aqui é que foi longo. Isto era uma história.